A forma dinâmica de escrita do internetês, com a farta eliminação de vogais, aplicam sobre a grafia a liberdade que existe na língua falada. Neste último bloco, vamos discutir o que há de positivo no internetês. É possível afirmar que, assim como a antiga expressão Vossa Mercê se abreviou para você, o atual você poderá ser abreviado para VC? Quantas mudanças, professor? Bem que pode, viu? Bem que pode, isso não só é factível, como é até esperado em relação a algumas expressões. O Vossa Mercê caiu para Vós Mercê, depois para você, já houve o C, o C é com o acento circunflexo no E, e dentro da norma culta a abreviatura de você é V ponto. Então já é até mais interessante o VC. Então não descarto a possibilidade de ele vir a ser mais reduzido ainda e ficar no VC. Outras expressões do internetês que abreviam expressões e que fartamente é entendido entre eles, que o senhor lembre agora. O também, eles usam o também. Na verdade, eu não sei muitas expressões porque eu me comunico muito pouco com os alunos. Resisto a esse tipo de comunicação. Eles não aguentam, inclusive, um bate-papo comigo durante longo tempo. Né? Já houve a coincidência de eu estar na casa de um aluno meu e ele está conversando com uma aluna e eu pedi para ficar no lugar dele. E comecei a conversar com a garota e depois de alguns poucos minutos ela me identificou e colocou um tio bem grande, né? Assim, com mas várias um tio repetições de vogal. T-I-O ou um tio? Não, ela botou um T-I-O com vários Os repetidos e vários pontos de exclamação e pontos de interrogação, como é você mesmo que está aí? Quer dizer, ela notou que a linguagem, que a continuidade daquela conversa que ela estava tendo, daquele bate-papo, né, não era mais o mesmo. Entrou um ser estranho aí, porque a minha conversa não dá para captar aquilo não. Mas eles têm muitas expressões engraçadas, algumas inclusive que eu não traduzo, né, se pensar em tradução disso, que eles põem recadinhos nas avaliações às vezes, usando a linguagem da internet, e eu uso a norma culta às vezes brinco com eles, dizendo que da próxima vez seja mais explícito, porque eu não entendi. Uhum. Agora, dentro de uma visão assim bastante otimista, a comunicação rápida, né, do usual do internetês, ela representa aí uma certa evolução ou até mesmo uma adaptação dentro de uma ferramenta, né, que é a internet, e que se há um emissor e um receptor e não há ruído nessa comunicação, teoricamente a comunicação foi feita. Foi feita e ela é levada a efeito. Foi muito boa essa referência ao ruído, porque há um emissor, há um receptor, há um canal de comunicação, há um código. Então todo processo comunicativo tem um código. Então se esse código é inteligível para o emissor e para o receptor, a comunicação foi feita. Ele vai ter que respeitar quem não sabe aquilo. Inclusive, algumas propagandas têm explorado pessoas já de uma certa idade, né, usando expressões da internet. Há uma propaganda que eu vi um dia desses, onde há um casal de idosos, eles estão no computador, fazendo coisas que não eram esperadas, né, talvez para a idade deles, e quando o neto chega, eles camuflam, fazendo de conta, me ajuda aqui, isso, não, às vezes estavam por dentro, como se poderia dizer, do assunto. Então eu vejo com bons olhos nesse sentido de comunicação, não há atrapalho. O único problema é a transliteração daquele tipo de linguagem no uso culto da língua. E eles não podem prescindir desse uso culto porque é o esperado de alguém que está, principalmente, concluindo o ensino médio e entrando para o nível superior. Podemos vislumbrar um futuro em que as pessoas possam se comunicar com essa linguagem, ou esse dialeto internetês, num breve espaço de tempo e que talvez a linguagem culta de hoje seja um arcaísmo do futuro?
Eu não vejo isso não, senão nós não ainda teríamos assim tanto respeito pelos bons usuários da língua do passado e pelos bons usuários da língua do presente. Não podemos radicalizar. Não há casos de autores brasileiros, particularmente, que escrevem desde o século passado, né, meados do século passado, continuam escrevendo e são reticentes em relação a esses avanços, não só de internetês, mas de estrangeirismos, como é o caso do Ariano Suassuna. Eu não vejo isso como um fato assim de se dizer vai ser a linguagem do futuro para todo mundo, mas ela deve ser respeitada, ela permite uma comunicação mais rápida e exige-se isso nas sociedades, na verdade, odiernas. E eu sei que nós podemos nos respeitar e talvez seja essa a maior tarefa do professor em relação ao aluno. Respeitar dele e esperar que eles respeitem a nossa também, cientes de que eles vão ter que fazer em algum momento uso da nossa. Então não vejo que desapareceria uma e a outra tomaria o seu lugar, não. Trazer à tona um confronto entre o internetês e a linguagem culta, como se fosse a piada trazendo o Rui Barbosa à baila, entre a discussão, ou o diálogo entre ele e o barbeiro. Exatamente. Eu acho muito difícil que alguém use, inclusive a linguagem da internet. Hoje nós poderíamos fazer da internet. Dizem isso a respeito do Rui Barbosa, o que não é crível, pelo menos não para mim, de ele chegar ao barbeiro e perguntar: ó fígado, quanto queres em remuneração para cortares os pelos cabeludos existentes na minha cavidade alcrânica? E é dito que o barbeiro riu e ele continuou dizendo: se zombas por ignorância eu te perdoo, mas se ries da minha mais alta prosopopeia, dar-te-ei um soco na face, reduzir-te-ei a 15ª parte de um átomo e prostrar-te-ei no solo lunar. Ele, sem dúvida nenhuma, não diria isso. Agora, é claro que entre os pares, né, entre os cultos, os doutos, ele usaria uma linguagem que fosse adequada àquele momento. Então, sem nenhuma ofensa. Mas não espero que um dia eu tenha que me comunicar em internetês, nem coloquial e nem formalmente. Mas a história, por exemplo, é como interpretar o hino nacional brasileiro, né? E para muita gente uma dificuldade enorme, né, de entender aquela mensagem pelas palavras, né, ali colocadas. Ali há duas questões, né, em pauta. Primeiro, a linguagem lírica, a linguagem poética que permite algumas coisas que ordem versa, por exemplo, que a norma culta tradicional não permitiria. Então, já foi alvo de avaliação em algumas questões do vestibular, o trecho inicial do hino nacional, quando o autor, compositor usou a expressão: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E fica-se a se pensar, quem é o sujeito dessa ação aí? Quando, na verdade, na ordem direta, era esperado que os alunos entendessem isso, e muitos deles não entendem, era para que fosse dito assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, o agente da ação eram as margens plácidas do Ipiranga. Isso já é poético por si só, porque as margens plácidas não ouvem nada. Então, nós já temos aí uma personificação ou prosopopeia. A riqueza já começa a partir daí. Então, há que se entender determinadas coisas dentro do seu contexto. Se o professor conseguir fazer isso, inclusive entendendo também muitas coisas do que é do internetês, acho que as relações vão ser saudáveis e os alunos vão continuar respeitando a norma culta no seu tempo devido. O importante é que o professor saiba exatamente, né, que o aluno ele tem que se enquadrar dentro da norma usual, que está sendo usado hoje. Como, por exemplo, ele vai para um concurso, ele tem que saber, pelo edital, qual é a língua... Exatamente, que ele deve usar. Que deve usar, porque é com a reforma, é sem a reforma. E evidentemente que um dialeto não vai ser aceito
né? Que como existe padrão. todo um padrão linguístico. Né? Isso. E quanto mais eficiente for a comunicação dentro de determinados segmentos, né, melhor. Ele pode usar à vontade o internetês no momento do bate-papo, mas que use a norma culta no momento em que dele é exigido essa norma culta. É como se ele soubesse vários idiomas, né, e dialetos. Exato. Tupi-guarani, internetês, português, inglês, francês. Exatamente. E saiba usá-los adequadamente, no momento certo. E o jurídico, que para mim também é quase um dialeto. Né? É, quase um dialeto. Já melhorou bastante, né? Porque muitos dos latinismos que davam até um ar de... Isso, claro que não era intencional, de pedância à linguagem jurídica, eles já foram um pouco deixados de fora, né? Deixados de fora, e atualmente a linguagem jurídica tem sido, a meu ver, mais clara do que já foi no passado. Uhum. E acredito que ela pode sofrer mudanças também, que algumas dessas expressões que são assim aparentemente pedantes, elas podem vir a mudar e a ser mais inteligíveis pelas pessoas que não têm um domínio cabal dessa área. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o professor de língua portuguesa, Valfredo Araújo. Obrigado a você pela sua companhia. Lembre-se, temos um encontro marcado na próxima semana. Então, boa noite e até lá. Tchau.